Glória a Deus. Nós ficaremos surpresos quando nós começarmos a enumerar e contar as bênçãos que Deus realizou por nós ao longo deste ano. Porque nós precisamos fazer esse exercício, pastor. Porque as situações da vida, as circunstâncias que nos acometem, elas são tendenciosas a querer roubar a nossa alegria. Querer roubar a alegria daquilo que o Senhor tem realizado para conosco. Nós recebemos muito mais bênçãos de Deus do que passamos por tragédias, passamos por uma dificuldades, mas nós somos muito mais tendenciosos a credenciar os momentos ruins do que os momentos bons. E se nós não nos atentarmos, daqui a pouquinho o inimigo ele rouba a nossa alegria. Esse ano, no final de ano, houve uma brincadeira aí nas redes sociais que falou o seguinte: como eu posso ficar triste como eu posso ficar triste se em 2024 e começa a relatar, né? Mas por que isso? Porque nós recebemos tantas bênçãos, mas às vezes a gente, por situações que o inimigo coloca, e ele é astuto, tenta roubar essa alegria, e às vezes a gente não lembra, e começa a dar mais foco naquilo que é tristeza. E eu confesso que eu passei por isso também. Eu confesso que pela primeira vez no meu tempo de ministério aqui, junto aos irmãos, no final de novembro, no início de dezembro, eu estava muito triste, eu não queria ver gente, não queria ver pessoas, situação que aconteceu que eu fiquei abalado com aquilo, e aí eu fui como Elias, eu fui para dentro da caverna, e estava ali, até que o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, e me tirou de lá, e falou assim: filho, levanta daí, calma aí, vamos levantar, vamos ver aquilo que Deus tem feito. E a partir de então, Deus restaurou a alegria do meu coração, porque quando nós fazemos esse exercício, nós vamos ver que muito mais são as bênçãos, o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, do que os momentos ruins. Então eu quero fazer exercício junto com a igreja, amém? Vamos fazer exercício juntos nessa manhã? Como nós vamos ficar tristes, Pibilá, se em 2024, projeção, você está junto comigo? Olha lá, ó, tempo de agradecer, dá o primeiro clique aí para nós, fazendo um favor. Olha só, assim em janeiro, a primeira igreja batista em Laranjeiras voltou a ter representatividade nas assembleias da Convenção Batista Brasileira. Louvado seja o Senhor por isso. Depois de alguns anos, a igreja voltou a ter representantes, não apenas a família pastoral enviada pela igreja, mas vários irmãos, faltou foto ali ainda de irmãos ali que estavam lá, e em 2025 nós vamos estar no grupo ainda maior lá em Fortaleza, em nome de Jesus, amém? Tem um grupo maior aí para estar lá em Fortaleza, né? Para a glória do Senhor Jesus. Eu acho que já tem mais de 15 aí para poder estar lá em Fortaleza juntos, celebrando ao Senhor, vivendo essa comunhão juntos como batistas. Irmãos, como nós vamos ficar tristes se em 2024, no mês de fevereiro, coloca aí para nós, a Pibilá voltou a realizar o seu retiro espiritual no período de carnaval. Foi um tempo de bênção, foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de celebração, de exaltação, o nome do Senhor Jesus. Foi um tempo onde nós estivemos ali abrindo o tema para a igreja, para poder vivermos esse momento, para poder estarmos vivendo aquilo que o Senhor tinha para nós ao longo desse ano. Como nós vamos ficar tristes se em março, olha só, em março nós tivemos aí um mês intenso de evangelização, de mobilização na área da ação social. Nós realizamos mais uma vez a ação com os palmiteiros, levando a palavra de Deus, levando sopa. Esse ano nós levamos almoço para eles lá também, ao longo do dia. Foi um tempo maravilhoso, um tempo de bênção. Mas também, no mês de março, nós estivemos abraçando a região sul do nosso estado. Se você talvez já se esqueceu, no mês de março desse ano, a região sul do nosso estado foi afetada com tantas chuvas, foi nesse ano. E nós estivemos envolvidos aqui, enviando águas, enviando mantimentos, enviando algumas coisas para abençoar o sul do estado. Nós estivemos aqui mobilizados como igreja, para poder vivermos esse tempo. Ainda no mês de março, nós estivemos juntos como igreja, iniciando 52 dias de oração, ininterruptos, estivemos orando, buscando ao Senhor, clamando a Deus pela vida da igreja, e foi um tempo precioso. No mês de abril, olha só, olha o que aconteceu no mês de abril. O mês de abril foi tempo de festa, de celebração, 52 anos da primeira igreja batista em Laranjeiras.
nós estivemos encerrando os nossos 52 dias de oração. Nós fizemos parte, nós somos uma das igrejas que fizeram parte da muralha de oração dos batistas. Lembra da muralha de oração? Estivemos aqui de 6 horas à meia-noite orando, clamando a Deus, segurando as cordas, abraçando essa causa em sustento da obra missionária, do avanço do reino do Senhor no nosso país. Nesse tempo de festa, nós estivemos celebrando ao Senhor, realizamos batismos nesse mês de abril. Foi um tempo maravilhoso, um tempo de celebração. E logicamente estamos aqui apenas fazendo um resumo de tudo aquilo que Deus fez para nós ao longo desse ano, porque não dá para colocar tudo aqui. No mês de maio, irmãos, o mês de maio foi um mês muito intenso, muito triste para o nosso país. O mês de maio foi um mês onde a região sul do nosso país foi tremendamente afetada. E nós nos compadecemos dos nossos irmãos sulistas. Nós abraçamos aqueles irmãos. Nós montamos verdadeiramente um QG aqui na PIB-LA. Nossos corredores, nossas salas, o nosso salão social, ficou tudo tomado aqui. Dia após dia, voluntários chegavam de manhã, tarde, noite, para poder receber as doações, fazer as triagens. A Cristolândia vinha para cá com seus alunos, passava ao longo do dia e ficávamos aqui de 8 horas da manhã até 10, 11 horas, às vezes meia-noite, aqui podendo fazer essa triagem para poder enviar os donativos lá para o sul do país. A PIB-LA foi nomeada pela convenção do nosso estado, uma das 4 bases aqui da Grande Vitória, e estivemos recebendo as doações, estivemos separando essas doações e enviando essas doações para o sul do país. Mês de junho, irmãos, eu não coloquei nada ali no mês de junho não, tá? Mês de junho nós celebramos 1 ano de ministério junto aos irmãos, né? E eu confesso que essas fotos estão ali, são tudo fotos do meu celular. Então, assim, não repara ali os erros não, que é o pastor que fez esses slides aí, por isso está bem amador, tá? Não tem problema não, eu fiz questão de fazer com minhas próprias mãos, tá? Mas olha só, então assim, nós celebramos 1 ano junto aos irmãos, mas nós também tivemos a Assembleia da Convenção Batista do nosso estado, estivemos ali junto também como igreja. No mês de julho, olha só o que teve no mês de julho. Mês de julho realizamos mais um EBF linda para a glória do Senhor Jesus, e também foi o mês de posse das nossas ministras, das crianças, ministras de adoração. Celebramos ao Senhor esse tempo aqui como igreja. No mês de agosto, olha só o que teve no mês de agosto. Mês de agosto é o mês da juventude. Iniciamos o mês da juventude aqui, realizando batismos de adolescentes no dia do adolescente batista. Você lembra desse dia de festa? Foi um tempo precioso, iniciando o mês da juventude, adorando ao Senhor, realizando batismos dessas vidas. Também, durante todo o mês, eles fizeram a sua programação, mas nós também tivemos a volta também de tantas coisas que nós voltamos a realizar ao longo desse ano aqui na igreja. Nós voltamos a realizar também o retiro de casais, promovido pelo Somos Um. Foi um tempo muito precioso, quando os casais puderam ser ministrados pela palavra do nosso Deus. Setembro, vamos para setembro? Irmão, setembro ela chegou, setembro ela esteve conosco, setembro nós vivemos um momento mágico, podemos assim dizer, abençoado pelo Senhor com a carreta missionária. Como que foi um tempo precioso, a igreja se envolveu nos preparativos, organizando, os irmãos que se colocaram à prontidão, os servos, os profissionais que estiveram aqui, a equipe toda que trabalhou para que nós pudéssemos estar abençoando a nossa cidade. Foram mais de 150 atendimentos realizados aqui de médicos, dentistas e outras coisas mais, podendo abençoar a nossa cidade. A carreta missionária esteve aqui e também saiu na mídia, né? A ponto da Rede Gazeta estar vindo aqui e colocar essa carreta e toda a ação que estava sendo, né, noticiando o belíssimo trabalho dos batistas brasileiros que estavam sendo realizados aqui na PIB-LA. Mês de outubro. Irmãos, mês de outubro não tem como. O fofurômetro não aguentou as nossas crianças no mês de outubro. Foi um dia mais lindo do que o outro. E como não lembrar dos nossos pregadores, né? E da nossa pregadora mirim.
Da nossa pregadora Mirim, que além de pregar, ora, né, com o fervor do Espírito Santo poderoso para a glória do Senhor Jesus. Foi um tempo maravilhoso, um tempo de sermos ministrados pelo Espírito Santo, também através das nossas crianças. Mês de novembro. No mês de novembro nós realizamos mais uma edição do Jesus Água da Vida. Distribuímos quase 3.000 garrafinhas de água ali no cemitério Jardim da Paz. Nós estivemos ali distribuindo panfletos, evangelizando pessoas, orando por essas vidas. Foi um tempo extremamente precioso que o Senhor nos concedeu, uma mobilização, um grupo enorme de irmãos estiveram ali e foi maravilhoso participar deste tempo. Além do mais, neste mês, o mês dos músicos, o mês da música, eles fizeram festa ao nosso Deus com várias bandas e estilos musicais para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sei que ao ver aquela foto ali, alguns já começam até a lembrar daquela música que estava sendo cantada nesse dia aí, né? Que Deus possa continuar abençoando. E no mês de dezembro, para poder fechar a nossa retrospectiva Pibilar, nós tivemos 2 musicais maravilhosos. O musical promovido pelas nossas crianças, o Natal no Egito, e o musical promovido por toda a igreja, Jesus Nosso Salvador. Então, assim, nós estivemos aqui celebrando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ainda, o ano não terminou. Dia 31 nós teremos festa, nós teremos batismo, nós teremos ceia do Senhor, e nós vamos viver tudo isso juntos para a glória do nome do nosso Deus. Essa é a nossa retrospectiva. Como ficar triste se em 2024 nós realizamos todas essas coisas e muito mais. Amém, irmãos? Igreja, não bastasse todas essas bênçãos em que de forma coletiva a igreja pôde desfrutar e celebrar, o ministério pastoral também tem muitos motivos para celebrar. E faço deste momento também um momento de gratidão ao Senhor e de prestação de contas à igreja. Apesar de tantas lutas e provações que enfrentamos, como eu, o pastor, vou ficar triste se em 2024 realizei algumas visitas pastorais junto ao Ministério da Felicidade, bem menos do que eu gostaria, mas junto com a irmã Noemi nós estivemos aí em 25 casas, podendo visitar, abençoar nossas vidas. Descobrimos, irmãos, que há muitos anos não vinham na igreja, não vêm na igreja. Descobrimos uma irmã, irmãos, lá em Maruípe, que eu acho que mais de 8 anos, né, irmão? Quase 10 anos, já havia se mudado para lá e está lá, e assim, foi maravilhoso, nós vivemos esse tempo junto aos nossos idosos, e o ano que vem, em nome de Jesus, nós continuaremos e vamos realizar ainda mais para a glória do Senhor Jesus. Esse ano tivemos alguns percalços aí, a irmã Noemi passou mal algum tempo, nós não podemos realizar, também teve uns 2 meses que devido a algumas agendas não conseguimos realizar, mas estivemos realizando essas visitas, estivemos dando assistência em 5 cultos fúnebres durante esse ano de 2024. Nós estivemos pregando em conferências, cultos e aniversários da igreja em 11 locais diferentes. PIB Mata da Serra, Igreja Batista Central em Fio Rosa, Igreja Batista Central da Serra, PIB Cidade da Serra, PIB em Jacaraípe, PIB em Novo Horizonte, Segunda Igreja Batista em Barcelona, PIB em Central Carapina, Igreja Batista Balneário de Carapebus, PIB em Vitória, Igreja Batista Novo Horizonte em Linhares. Seja convite da igreja, de associações, de convenções, nós estivemos representando a igreja em 11 locais diferentes. Realizamos 16 batismos ao longo desse ano. Nós estivemos também realizando atendimentos em gabinete, e foram incríveis 149 atendimentos em gabinete ao longo do ano de 2024. E reuniões, irmãos, nós estivemos em 135 reuniões ao longo de 2024. Só para os irmãos entenderem um pouquinho dessa agenda que nós pudemos cumprir ao longo deste ano. Isso sem falar nas reflexões do culto de quinta-feira, pregações no culto de domingo pela manhã, noite, estudos na classe Escola Bíblica Dominical, visitas às células, hospitais, representações denominacionais, cafés que se acabam tornando reunião, imprevistos, atendimentos, atividades extras, fora de hora que acabam não sendo anotados. Enfim, diante de tudo isso, a nossa palavra que devemos expressar ao Senhor nesse dia de gratidão está
em Salmo 126, versículo 3. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Amém? Vamos repetir todos juntos? Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Portanto, louvemos ao Senhor. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E agora aí, onde você está, eu quero fazer uma oração de gratidão e depois nós vamos adorar o Senhor com um louvor. Mas eu quero que você feche os seus olhos e faça a sua retrospectiva aí. Pense em algumas coisas que aconteceu ao longo desse ano. E neste momento você vai colocar diante do Senhor. Você vai agradecer ao Senhor. Muito obrigado, porque ao longo desse ano o Senhor me concedeu isso, o Senhor me permitiu viver isso, o Senhor me permitiu viver essa outra determinada coisa, essa porta que eu achava que ia ser bênção, o Senhor fechou e foi bênção na minha vida, porque o Senhor fechou, porque não era para eu entrar nessa porta, mas o Senhor também abriu portas para mim, que eu entrei nela e tenho desfrutado de bênçãos do Senhor. Então eu quero que você coloque diante de Deus aí agora, faça esse momento. Talvez você não fez isso ainda, talvez você na correria do dia a dia viu tanta coisa, mas não parou para poder fazer esse momento, e o Senhor quer te convidar a fazer esse momento agora de gratidão a Ele, agradecer ao Senhor. Coloque diante do Senhor, faça este momento um momento de um memorial, assim como no Antigo Testamento eram levantados memoriais, para que sempre quando eles passassem por aquele local, eles vissem que foi a mão de Deus, o poder do Senhor, que realizou aquele milagre, que operou aquela bênção. Que você faça nessa manhã um memorial ao Senhor, lembrando das bênçãos que Deus tem derramado na sua vida e que Ele derramou ao longo desse 2024. Vamos orar agradecendo ao nome do nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, porque assim como o Senhor ministrou ao nosso coração nessa manhã, muitas são, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem operado para conosco e os teus propósitos para com a nossa vida. Quisera eu anunciá-las e contá-las, mas são mais do que se pode contar, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós pudemos de alguma forma relembrar aqui, ó Pai. Aqui nesses minutos, poucos minutos, relembramos apenas aqueles pontos, ó Pai, um pouco mais marcantes, mas foram tantas outras coisas, e eu tenho certeza que ficou tantas outras coisas no esquecimento, porque é assim, Pai. Como nós entoamos no hino 329, quando nós paramos para contar, nós ficamos surpreendidos, e nós jamais conseguiremos contar quantas são as bênçãos que o Senhor tem derramado para conosco, porque nós não conseguiremos cantá-las, ó Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem operado na vida da primeira igreja batista de Laranjeiras. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido o Senhor da Pibilá. Muito obrigado porque o Senhor tem governado, Deus, e o Senhor tem reinado, e o Senhor tem manifestado a Tua graça e o Teu favor para conosco, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem sido tremendamente gracioso para com a minha vida, Pai. Para com, Deus, o ministério que o Senhor tem me confiado a realizar neste lugar, Pai, porque essa obra é Tua, esse povo é Teu, Pai, pertence ao Senhor, Pai, e obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado de pastorear esse rebanho neste lugar, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo que nós vivemos esse ano, e é aquilo que ainda nós vamos viver, Pai, porque o ano ainda não acabou, e existe tantas coisas que o Senhor tem reservado para conosco, Pai. Mas nós, ó Deus, cada um que está aqui neste momento agora, agradece ao Senhor de uma forma especial, bênçãos recebidas, bênçãos derramadas, ó Deus, do alto céus, ó Pai. E eu quero, ó Deus, que nós possamos neste momento, como igreja, nos alegrarmos uns com os outros, Pai, regozijarmos ao Senhor e, ó Deus, louvarmos a Ti, ó Deus, pelas bênçãos derramadas, porque toda a honra, glória e louvor, unicamente nós queremos acreditar ao Senhor hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Se você fez essa oração, coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor. Mandioné vai nos conduzir no louvor, eu quero que você faça deste louvor, o seu louvor também, de adoração e gratidão ao Senhor nessa manhã.